Não adianta roer as unhas, perder noites de sono, comer uma barra de chocolate atrás da outra. As provas do Enem são no próximo fim de semana e para a maioria dos alunos esta é a oportunidade de conquistar uma vaga na universidade. O SBN Manhã, nessa reta final, lhe dá aí algumas orientações, algumas ajudas, traz algumas dicas para as provas do exame. Nós começamos pela matemática. Bom, a primeira dica, uma das dicas mais importantes para o Enem, é geometria. Geometria é um assunto que está bem renegado pelos próprios professores de matemática, que não ensinam muito. O assunto de geometria está mais ao fundo do livro, mais ao fundo do ano letivo. A primeira dica é o Teorema de Pitágoras. É a questão mais fundamental da geometria, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Porém, o Teorema de Pitágoras vai lhe ajudar a desenvolver questões envolvendo o próprio Teorema de Tales, questões de geometria analítica. Então, é bom sempre ter em cabeça o Teorema de Pitágoras. Diagonal do quadrado é outro assunto bem esquecido no ensino fundamental. E diagonal do quadrado, com certeza, é questão que cai em Enem, área do quadrado, diagonal do quadrado, área do círculo. E essa diagonal do quadrado, nada mais, nada menos, é um desmembramento do próprio Teorema de Pitágoras. Então está tudo interligado na geometria. Os assuntos de geometria não vão ser aqueles assuntos bem elaborados que você vê em questões de federal, estadual, não. Questão do Enem, que é mais o básico do aluno, que é o nível fundamental, que é que ele esteja aberto ao nível fundamental. E a altura do triângulo equilátero. Preste bem atenção, é equilátero. Equilátero só vai ser para o triângulo equilátero. Você não vai usar essa fórmula, H igual a L raiz de 3 sobre 2, para calcular a altura de triângulo retângulo ou triângulo escaleno. É somente para o triângulo equilátero. Outro assunto importante é a regra de 3. Regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, vocês têm que prestar atenção se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Só questão de cálculo, uma grandeza diretamente proporcional é aquela. Se uma cresce, a outra também cresce. Se uma diminui, a outra vai diminuir também. Na regra de 3 composta, vocês têm que prestar atenção que ao invés de, já fala, a própria palavra composta, vai ter 3 variáveis. Então vocês têm que prestar atenção se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional à incógnita que você está procurando. Se as grandezas estiverem diretamente proporcional e inversamente proporcional, ou você deixa tudo inversamente proporcional ou você deixa tudo diretamente proporcional. Você não pode trabalhar com grandezas, se uma cresce, a outra diminui. Você tem que prestar atenção, se uma cresce, a outra também tem que crescer. Ou se uma diminui, a outra também vai ter que diminuir. Sem essa análise da regra de 3 composta, as questões vão estar erradas. Então, preste atenção muito bem na regra de 3 composta. A regra de 3 composta, para ter ideia, é questão de concurso público. Então, não só de Enem, questão de concurso público tira muitas pessoas de lá por causa dessa regrinha de 3. Bom, outra dica importante é o logaritmo. Logaritmo, função exponencial, função logarítmica. Na função exponencial, a dica é sempre iguale as bases. As bases têm que estar igualadas para você poder cancelar e achar o valor do seu expoente. Na função logarítmica, lembre das regrinhas, lembre do logaritmo do expoente, lembre do logaritmo do produto. Logaritmo de A vezes B é logaritmo de A mais logaritmo de B. Logaritmo de A dividido por B é logaritmo de A menos log de B. Então preste atenção nessas regrinhas.